vou chamar para a nossa roda a primeira entrevista de hoje, que é da Denilde Roushacker, cientista política e professora de Relações Internacionais da SPM. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos começar com Venezuela. Enfim, já a gente volta no intervalo comercial, mas eu vou já introduzir a minha primeira pergunta. Denilde, ontem a gente viu uma reunião da CELAC sem um consenso entre países, sem sequer um comunicado emitido. A União Europeia, por sua vez, conseguiu emitir um comunicado, mas ainda tímido, no máximo, pedindo uma transição pacífica e democrática de poder na Venezuela, mas sem uma condenação veemente às ações de Donald Trump. O pessoal da televisão está de volta com a gente vai começar a nossa conversa agora com a Denilde Roushacker, que é professora de Relações Internacionais da SPM. Estou fazendo minha pergunta sobre como se posicionaram os países latino-americanos, como se posicionou a Europa. Como é que você vê a reação mundial nesse primeiro momento às ações de Donald Trump? Parece que quase nenhum país tem condições mesmo de fazer uma condenação mais veemente ao presidente americano, né, Denilde? Bom dia, Amanda. Prazer estar aqui com vocês e feliz ano novo para todo mundo. Olha, de fato, a gente já sabia que no caso da América Latina, as diferenças entre os países seria um fator para de qualquer ação conjunta e que pudesse gerar um comunicado conjunto. Então, não foi nenhuma surpresa a reunião da CELAC ser de impasses, né? A gente já tinha visto isso logo no imediato processo após a queda do Maduro, que países que já estavam se posicionando contra as ações americanas, países mais numa posição intermediária e outros numa posição favorável aos Estados Unidos. Essa tem sido a dinâmica na América Latina, em função das questões de diferenças ideológicas, de posicionamentos distintos entre os principais líderes, e um outro fator de uma falta de um país que exerça de fato uma capacidade de liderança para conseguir fazer essa coesão. O Brasil sempre teve um papel de protagonismo, não tem tido esse papel. O caso da Venezuela é o mais emblemático, mas em várias situações o Brasil não tem conseguido ter a capacidade de articulação suficiente para ter uma ação de consenso, de criar um consenso entre os países. Então, isso essa parte da dinâmica que nós temos visto do ponto de vista regional. Professora, deixa eu te interromper um minutinho, que a gente tem muito pouco tempo, por isso eu vou pedir para a gente ser muito curta, concisa nas nossas respostas. Mas, por exemplo, na Venezuela, o que a senhora imagina? O que a gente está diante? Porque não houve uma mudança de regime. O regime ditatorial de Nicolás Maduro continua exatamente como sempre esteve, com exceção do Nicolás Maduro, porque todas as outras figuras fortes do chavismo e do madurismo continuam ocupando exatamente as suas posições e seu papel. Qual deve ser o papel dos Estados Unidos? Haverá uma transição pacífica, política? O que esperar desse futuro próximo? Olha, essa é uma pergunta que todos nós estamos fazendo, Amanda, exatamente porque ainda tem muitas incertezas, né? Os americanos fizeram uma opção de assumir que a liderança vai ser feita os chavistas que estão no poder, assumindo aqui que há um pragmatismo desses atores e que a pressão americana vai continuar exercendo uma capacidade de mudança. O que a gente não sabe é qual vai ser de fato a capacidade da Delcy de comandar esse processo e se ela vai aceitar as posições americanas. Então, a mudança de discurso tem sido a constante desde do sábado. Ontem ela fez uma declaração já menos de embate com o governo americano e se posicionando como de possibilidade de cooperação.
quanto os americanos também aumentaram um tom. Então, o que a gente vai ver é esse processo até que os americanos tenham, de fato, uma lógica de construção da transição. E aí tem claro quais são os objetivos dos Estados Unidos: abrir o mercado de petróleo, especialmente para as empresas americanas, a fazer mudanças estruturais econômicas no país, mas a democracia e o processo de quem vai estar no comando do país, neste momento, parece ser secundário para os Estados Unidos, o que reforça a transição continuar nesse grupo que se assumiu o poder após a queda do Maduro. Desde que seja um governo marionete que sirva aos interesses americanos, tanto faz se é ditadura ou democracia. Parece ser mais ou menos esse o recado, né? O rescaldo desses dias. Esse o recado. Agora, professora, para encerrar mesmo, a senhora espera que os Estados Unidos possam fazer intervenções parecidas, como o Trump ameaçou ontem, em outros países? Colômbia, por exemplo, mencionado por ele, ou mesmo a Groenlândia, que ele disse que tem que ser dos Estados Unidos por uma questão de segurança nacional? Esse é o temor dos países. Todos estão preocupados porque abre um precedente. E ao abrir o precedente de uma ação dos Estados Unidos dessa natureza, usando a força militar para impor os seus interesses, torna vulnerável para que outros países que estejam na mesma situação, ou em situações que sejam de contraponto aos interesses americanos, tenham a anexação, que é o caso da Groenlândia, que já vinha também sendo um ponto dito pelos americanos, como também de intervenções diretamente, como ele ameaçou a Colômbia. E a preocupação nessa lógica é que também outros países podem assumir essa mesma posição. Então, abre-se um caminho que é bastante perigoso para a ordem internacional como um todo. Um mundo mais inseguro e certamente muito mais incerto, né? Professora, quero agradecer demais a sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, bom ano.